Manchester City 3, Wolverhampton 0. E aí temos o hat-trick, né? Fala dele, Formiga. Você falou, não sei, tenho dúvidas em relação a ele ainda. Quando é que eu falei? Porque... Deixa no teu saco. Mas ele volta fazendo gol, mais um hat-trick. 25 gols é coisa de outro planeta, 19 né? jogos. Em 19 jogos. Na Premier League. Na Premier League. No Porque total na temporada acho que são 30. é loucura. 31. E com a parada de Copa do Mundo, gente. Que é sempre Que ele não interessante. jogou a Copa do Ele Mundo. não jogou a Copa do Mundo, quer dizer, ele ficou parado, quer dizer, perderia o ritmo, né? Cara, 31 assim, gols tem que acionar, em né? 26 partidas e 3 assistências. que foi o que o Guardiola falou, assim, tem que acionar. Ele é um cara que vai tocar pouco na bola, mas ele estava fazendo as corridas, como chama na Inglaterra. E em vários jogos, acho que contra o United isso ficou evidente, né? As várias vezes em que ele faz o movimento, dando ao... Ó, o espaço está aí, explorem. E o City não fazia. O Guardiola falou sobre isso, né? Sobre o não usar o Haaland. Eu acho que tem uma questão do time para ele, dele com o time, mas talvez mais do time para ele do que qualquer outra coisa. Concorda, Mauro, é isso? Por aí, ele é um monstro, né? Evidentemente, assim, e é muito interessante até a aposta que o... Não aposta, né? Apostar num cara desse não é tão difícil, mas enfim, a escolha, digamos, do Guardiola por ele e o fato também do pai dele, de ser torcedor do City, também nisso ajudou e muito a escolha dele pelo City. Depois que o Kane negou, né? Porque senão seria o Harry Kane. Quer dizer, Era o pra ser o Tottenham negou, Cristiano né? Ronaldo. Também, depois também, do Kane. mas enfim, mas aí no caso dele, né, do história do pai dele, enfim, torcedor do City, mas assim, é interessante que é ter uma reconstrução do próprio Pepe Guardiola, falar, pô, eu posso ter um 9, assim, 9, né, assim. É muito legal, pela inteligência e capacidade monstruosa do Guardiola, ele poder mudar isso e aprender que quando você tem um cara que é muito fora da curva, mesmo como ele pode fazer, né? E é um tipo de jogo, claro, diferente do que era do Dortmund, do que era do clube anterior e que é agora com o City, para ele, Haaland, e como ele rapidamente se afeiçoa, se aperfeiçoa e tá com porque o impressionante do Haaland é isso. Agora não tá aqui, eu fiz questão de ver todos os gols dele pelo Dortmund e todos os gols que ele fez na Áustria. Eu não tenho aqui a estatística, mas eu estava falando, gols bonitos, que é um critério, já que a gente estava a beleza da sua batida, assim. Eu acho que ele fez uns 4 ou 5 gols bonitos, assim, gols... Aí, 95% com um toque, né? Um toque. Cara, ele é um monstro porque eu preciso do 9, cara. Dane-se! Eu vou lá e faço. E faço gols, inclusive, como, por exemplo, ele fez na Champions, que a bola tá indo, tá? Ele com aquele tamanhão, a lá Ibrahimovic também, ele vai e sobe. Cara, é um monstro pra fazer gol. A leitura de espaço dele é muito especial, assim. E ele não é um cara que fica pouco impedido, né? Também, isso é legal, mas ele sabe sair da área. Mas assim, não é nem leitura do espaço. Ele chega no espaço, assim, ele chega numa festa, tá uma muvuca, ele dá uma pisada. É porque ele é monstruoso, é um monstro mesmo de tamanho. Ele limpa os caras, me dá essa porra aqui que eu vou fazer gol. E o Fred Caldeira, acho que foi na sexta-feira, se eu não estou equivocado, que participou conosco aqui no Dipaco, foi na sexta, né? Ele fala que na entrevista coletiva o próprio Guardiola chega pro Haaland e fala, ó, eu quero você lá na frente. Ele tá vindo buscar a bola muito próxima. Eu quero você lá na frente porque você sabe fazer gol. Aí na partida seguinte o cara vai lá e mete um hat-trick. Você acha que pode ter alguma relação, né, dessa bronca que deu e a coletiva sensacional? Eu acho que a bronca serviu mais pro Guardiola do que pro Haaland, porque a bola não estava chegando nele. E é óbvio que ele ia fazer o que ele fazia no Borussia Dortmund. Não está chegando em mim, eu recuo. Com a mudança tática, que ele coloca 3 zagueiros, abre mão do seu lateral esquerdo e sobe o Lewis, que está sendo um ótimo, assim, um atleta super... Verdade. Que tem caído muito bem, 18 anos ali, uma ótima revelação para o Manchester City. Coloca o Lewis para fazer a volância com o Rodri. Mahrez e De Bruyne jogam bem com o Grealish, que está sendo uma surpresa positiva, que agora está fazendo um pouco valer ali a grana toda que pagaram por ele. A bola chega no Haaland, e quando chega ele converte. Então, na minha opinião, era mais um erro do Guardiola do que do Haaland, porque a bola não chegava. Então ele tinha que fazer os jogadores trabalharem para a bola chegar no Haaland. Ah, mas vai jogar em função de um jogador? Gente, o cara pega a bola e converte. Não há o que dizer sobre isso. E o Guardiola ressaltou algo muito interessante na coletiva, que foi: o Haaland vive para isso, a profissão dele é a vida dele, ele é extremamente concentrado e ele não se estressa. Ele sente as derrotas, mas ele não se estressa. É como se ele não sentisse a pressão. Ele fica chateado porque tem um espírito de vencedor, mas ele sabe se conter ali. Ele está sempre na linha. O psicológico dele é muito forte.
E nessa ele ganha muito em cima de vários Ele é forte em jogadores. todos os sentidos, é verdade. Até Lembrando que quando ele psicológico. jogava no Salzburg, foi feita uma matéria no próprio site do Salzburg à época, de o quanto ele tinha influenciado o vestiário, e isso a gente estava falando do Haaland com 18 anos, ele fazia o processo dele de meditação sozinho, num primeiro momento, Que nem eu aqui. e depois o time inteiro passou a fazer. Né, o capitão da equipe lá dá um depoimento e tal, ele passou a levar aquele hábito, tanto que tinha a comemoração dele da meditação e tal, mas que não é um good vibes, uma prática que não... É um treinamento da mente do cara e que é cada vez mais comum no esporte de alto rendimento, né? Assim, o Cristiano já falou sobre isso, outros atletas já falaram sobre, assim, tem gente que confunde meditação com religião, não tem nada a ver uma com a outra. Perfeito. E o Haaland é um cara que fez isso, faz até hoje na carreira, e esse processo torna ele muito diferente, cara. Assim, de estabilidade é bizarra. Eu achei aqui minha anotação aqui. Pelas Bundesliga, eu vi todos os 62 gols que ele fez em 67 jogos da Bundesliga. 5 gols bonitos. E a grande maioria em contra-golpe, que é uma característica, por óbvio, diferente do City. Às vezes o gol bonito Sim. até pelos outros e nem por ele. Né? Exatamente. Ele vai lá só... E pelo Salzburg, ele fez um belo gol de letra na pequena área sem goleiro. Ele deu um belo lance de assistência e o pênalti sempre deslocando o goleiro, nem tantos gols de cabeça. Aliás, é uma coisa, para achar o tamanho dele, eu acho que ele vai para o gol de cabeça. Pronto, achei um defeito dele. Não, E ele rouba o campo do Dome. E a tendência é que no City ele faça menos também. Então, Porque o porque Guardiola o não time já analisa saiu cruzamento na atrás. área. No Né? Borussia não tinha tanta gente pra servi-lo assim. Também. Tem essa questão. Já que Também. vocês puxaram O esse City assunto faz de isso gols, pouco também. você acha que... O Guardiola não é de mandar a bola na área alta. O Guardiola ele faz Vai no fundo, bate para trás. passes, né? Sim. Ele vai passar, já que vocês estão falando, vai passar o Salah. O Salah fez 32 gols na edição 17-18, Porra, vai. nesse atual formato, né, da Premier vai, League. vai. E ele Vai pode passar ser o com primeiro sobras? jogador a ter mais gols do que jogos na Premier League. Eu acho que vai acontecer. Faltam 19, é isso, né? Você acha que ele vai fazer o quê? 40? Eu acho. Faltam Cara, mais 19 gols, ia ser mais loucura, 19 fazer, jogos. mas assim, é muita coisa, gente. O que ele já está fazendo é muita... E de novo, para a primeira temporada, adaptação dele, adaptação do time a ele, é muita coisa, cara. E de um time que, comemos, pode não ser, acho até que não será campeão. Que também é, claro, baita time. Mas ele pode não ser campeão com esses números, cara. Se ele tivesse com esses Se ele números, dobrar, Arsenal. são 50 gols, né, cara? Então, assim... Se ele mantiver o que tá, porque É. a gente é 25 Não, o cara fazer, 19, o cara vai fazer dobrar, 40 25 gols na 19. Premier League é Vai fazer doideira. 50 gols, Se ele dobrar? fizer 40 gols na Premier Mas já League tem é... 25 e 19. Pois é, gente. Não, que vai passar São o Salah, 4 acho que é... hat-tricks. Faltam 7, né? Acho que é bem tranquilo, né? Não, aquilo vai passar o Salah, vai. Até Não, onde vai ele passar vai, o Salah, vai. nessa e nas próximas O temporadas. eu recorde não sei, cara. absoluto é o quê? Do Alan Shearer? Eu acho que é do que ele Chile. fez 42, 30. mas era quando tinha 2 times a mais, se não me engano. Acho que 22 eu era não um vou formato lembrar. mais completamente jogos. diferente. A produção vai olhar e vai confirmar pra gente. Mas é um City, pelo que vocês viram, que de repente está jogando já diferente depois dessa puxada que deu ali o Guardiola, Eu é não vi o difícil. jogo, eu não Até consigo a falar. questão do, Eu do vi, mas é Grealish a mesmo. questão tática. Ele mudou completamente o time. Ele passa por um esquema de 3 zagueiros, abre mão total dos laterais, né? Coloca ali, se não me engano, o Mahrez na direita. Não, o Mahrez na direita e na esquerda o Grealish. Sobe o Gundogan, centraliza o De Bruyne e tem o Haaland lá na frente. Então muda totalmente. E com isso eles conseguem servir mais o Haaland. E era isso que estava faltando. Você tem um centroavante ali, você tem que jogar mais bolas nele. Não, e no jogo anterior, ele fez a virada com o Tottenham, ele não usou o De Bruyne, não saiu nem do banco. O Bernardo Silva entrou faltando 9 minutos, o Cancelo não entrou e o Foden também não entrou. E como ele mesmo diz, Aí- ele não sabe como é que ele virou. Aí no jogo de ontem, ele... É isso que eu falei, né? Cancelo nem entrou. Não entrou. O Bernardo Silva entrou também faltando acho que Poucos 13 minutos, se eu não me engano. E no geral é isso. Assim, você tem aquela história do... Ele tá querendo... O Foden acho que estava suspenso, Ontem. porque não foi nem tava nem no banco. Não, acho que sei. ele sentiu alguma coisa, se não me engano, lesão, contra né? o United, eu Mas acho. provavelmente também não teria sido usado pouco. Não, Alan porque foi Shearer mal. mesmo, viu? Na Alan temporada 94, 95, 34 gols. É isso, né, produção? 34, então ele tem chance É de isso, bater o é Salah isso. e Não, o mas Shearer. isso na nova, né? 34. Com a mesma quantidade de times, não na anterior. No que formato tinha da mais Premier times. League. No Exato. formato da Premier League. Na era Premier League. Na era Premier League. Na era Premier League. Porque vai antes bater os dois, hein? tem uma galera que chegou no patamar de 40, mas tinham mais times na Premier Vamos League. ver, Na Premier vamos ver. League, não, Cenas Campeonato Inglês. do próximo capítulo. Que foi, produção? O Henry fez 30 gols quando o Arsenal ganhou invicto. Em 2005. 30 gols,
Acho que vai Era um bater, belo né? time aquele, Acho que tá? vai bater o Jogando Haaland. essa Vamos ver.